Boa noite. Vou guardar mais um minutinho para começar a nossa fala. Boa noite a todos. Já começamos a falar. Vamos guardar só mais um minutinho para o pessoal começar a entrar. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Estava vendo se estava transmitindo aqui, liguei um pouquinho antes para ter certeza. Boa noite, seu Júlio. Boa noite, Jaime. Deve ser a Josi ali, né, no Centro Espírita. Eu acho que já estamos no horário, então, já que estamos conseguindo assistir. Essas tecnologias ainda são novidade para a gente, né? Tá tudo tranquilo, a transmissão, o volume tá bom? Então tá, então vamos começar. Muito boa noite a todos, é uma alegria estar aqui no Centro Espírita, falando aqui para os nossos queridos amigos do Centro Espírita Portal da Luz, em mais uma conversa, né? Nessa noite vamos falar sobre perdão. Mas antes de começarmos, sempre a gente faz aquela prece. Obrigada, Josi. Obrigada, Jaime, pelo retorno. Boa noite. Vamos então, antes de começar, como é de praxe, em todas as reuniões espíritas, vamos começar com a nossa prece. E vamos sentir como nós estamos agora nos últimos dias, graças ao bom Deus, de palestras à distância. Vamos sentir no nosso lar, no lugar que nós estamos, vamos sentir a espiritualidade que se aproxima de nós e pedir para que os bons espíritos nesse momento, os espíritos que são responsáveis pelo trabalho da nossa querida Casa Espírita Portal da Luz, que são responsáveis pela nossa família, os nossos anjos guardiões, estejam junto conosco e nos ajudem a entender, a absorver no coração e na mente os conceitos que vamos conversar hoje, que vamos trazer hoje. Muito obrigada, Jesus, pela oportunidade. Muito obrigada, Mestre, por estarmos reunidos aqui com essa ferramenta maravilhosa que é a internet. E que possamos trazer um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de esclarecimento para o nosso espírito, para o nosso coração e para a nossa mente. Que assim seja. Então, de novo, boa noite, amigos. A satisfação estar aqui. Hoje vamos falar de um tema que é muito falado, né? Mas nós precisamos muito, que é o perdão. Né? Todos nós que estamos encarnados precisamos muito de perdão, tanto para nós quanto para aqueles que nós convivemos. Porque como nós estamos nesse planeta de expiação e provas, que está caminhando para o mundo de regeneração, nós todos ainda erramos muito. E foi por isso que Jesus trouxe o perdão como uma coisa tão importante. Inclusive ele colocou na prece. A única prece que ele nos ensinou, que é o Pai Nosso, ele colocou o perdão. E esse ensinamento a gente vai encontrar um capítulo no Livro dos Espíritos,
No Evangelho, no Livro dos Espíritos fala bastante também, mas vamos falar do Evangelho. Um capítulo inteiro que fala sobre o perdão, sobre a misericórdia. Então, são bem-aventurados os que são misericordiosos. Então, a gente encontra no item 14, todo o capítulo fala do perdão, da misericórdia, da indulgência. Mas eu vou pensar um item para a gente começar a nossa conversa, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou a Adriana, sou do Centro Espírita Allan Kardec, aqui de Capão. E então vamos começar. Nesse item 14, assim, Pedro está perguntando para Jesus: quantas vezes, mestre, eu perdoarei o meu irmão? E Jesus o que diz? Essa frase é bem conhecida: perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não está Ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, as vezes que seu perdão desce para te apagar as faltas? Esse ensinamento de Jesus foi muito revolucionário para a época. Para vocês terem uma ideia, pouco tempo atrás, as tribos antes da vinda de Jesus, elas estavam ainda numa evolução com a lei do olho por olho, dente por dente. Agora eu vou explicar por que evolução. Porque antes da lei do olho por olho, dente por dente, o que era o natural de se fazer? Se alguém vinha e matava alguém da minha tribo, meu filho, por exemplo, vinha o pessoal, eu ia lá na tribo de quem matou o meu filho e matava a família toda daquele que matou o meu filho. Então isso foi fazendo com que algumas tribos sumissem, inclusive, porque era um procedimento que era descabido, né? Então, quando foi implantada essa lei do olho por olho, dente por dente, ele já estava caminhando um pouquinho mais para melhorar um pouquinho essa situação, né? Da vingança. Mas Jesus trouxe nessa época, então, uma coisa que eles achavam que era natural, né? A questão do perdão. A questão do perdão como algo imprescindível para a nossa vida. Mas daí a gente pensa assim, né? Ali ele fala que Deus está sempre nos perdoando. E eu trouxe um texto para a gente pensar um pouquinho mais, uma historinha, né? Como é que nós podemos cobrar o nosso irmão que nos faz o mal, né? Nós temos esse direito. E nessa história, que se chama O Cobrador, acontece o seguinte: tá um mestre e o discípulo voltando de um dia de trabalho, cansativo, quando eles ouviram um gemido próximo a uma moita. Daí foram ver o que era. Tinha um homem machucado com uma ferida perto do coração, muito mal, quase desmaiado, na verdade. Ele estava com bastante dificuldade, né? Então levaram aquela pessoa, carregaram ele lá para a casa do mestre, cuidaram dele, trataram ele. Depois de uma semana, essa pessoa já estava bem melhor, já estava restabelecido e contou o que aconteceu com ele. Ele tinha sido atacado por uma pessoa que ele conhecia e, ao tentar reagir, ele foi ferido bem perto do coração, quase morreu, né? E antes de partir, quando ele já estava restabelecido, ele falou para o mestre: Senhor, eu lhe agradeço muito por ter salvo a minha vida, mas agora eu tenho que partir. Eu levo comigo a gratidão por tudo que tu fizeste por mim, pela tua bondade. Agora eu vou ao encontro daquele que me atacou, e eu vou fazer com que ele sinta a mesma dor que eu senti.
O mestre, então, olhou fixo para ele e disse: pode ir, então, e fazer o que tu deseja. Mas eu tenho que te informar, entretanto, que tu me deve 3.000 moedas de ouro pelo pagamento, pelo tratamento que eu te fiz. E o rapaz se assustou, mas como assim? É muito dinheiro, eu sou um trabalhador, eu não tenho como pagar esse valor. E ele disse: se você não pode pagar pelo bem que tu recebeu, com que direito tu vai cobrar pelo mal que te fizeram? O homem ficou meio confuso e o mestre falou: antes de cobrar alguma coisa de alguém, procura saber o quanto tu deve. Não faça a cobrança pelas coisas ruins que te acontecem na vida, porque a vida pode te cobrar tudo o que tu deve. E o que nós devemos a Deus? Jesus nos falou que Ele nos perdoa, né? Claro que Ele teve que usar uma linguagem que as pessoas entendessem na época. Pensa bem, eles estavam saindo de uma lei do olho por olho, dente por dente. Na verdade, Deus, se a gente vai estudar lá no nosso livro dos Espíritos, no capítulo 1, no item 3, no parágrafo 2, está escrito assim: Deus é infinito em suas perfeições. Então Deus não se magoa. Deus, na verdade, Deus não nos julga. O que Deus faz? Como Ele é? No item 13 ali do livro dos Espíritos, onde fala dos atributos de Deus. Deus é imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Então, por que acontecem coisas ruins conosco? Por que a gente vive, né, situações tão difíceis na nossa vida? E que como Deus é soberanamente justo e bom, é perfeito, é amor, é só amor, Ele cria leis perfeitas, leis imutáveis, leis que equilibram não só a Terra, equilibram o universo inteiro. Nós estamos imersos no amor de Deus, no equilíbrio que Ele proporciona para toda a vida, em todo o universo, não só no nosso planeta, na nossa galáxia, no nosso sistema solar, na nossa galáxia, mas em todo o universo. E essas leis perfeitas criam esse equilíbrio. E nós, como ainda estamos nesse estágio evolutivo, com as nossas ações, nós criamos um ambiente magnético que atrai as situações de acordo com as minhas atitudes. Então eu faço alguma coisa, eu crio um ambiente magnético que vai atrair situações para a minha vida. E aí está a lei do equilíbrio, aí que vai se equilibrando, é o equilíbrio da vida. Então, o que nós recebemos na vida são um reflexo dos nossos atos. E tá tudo certo, nós temos que passar por situações, nós vamos conviver várias vezes, várias vidas com pessoas que a gente teve problemas. E sabendo disso, nós temos que perdoar cada vez mais, porque quem sabe quem começou as agressões? Quem começou tudo isso, né? E é tão interessante que o perdão, ele é tão importante para nós, que sem o perdão a gente não consegue fazer, se movimentar e crescer. Até o nosso querido Chico teve um episódio, né? Que ele se viu magoado, muito magoado. E é um episódio bem falado, assim, comentado. Eu vou falar de novo, mas só para a gente lembrar dessa situação. Eu sei que a maioria já sabe, que é a história do cachorrinho que ele tinha, né? O cachorrinho ficou doente e o Chico cuidava. Vocês sabem a rotina do Chico como é que era, né? Ele trabalhava o dia inteiro, ele era funcionário público, depois ele ia para o centro espírita, depois ficava psicografando até de madrugada, ainda chegava em casa e ia cuidar do cachorrinho que estava doente, de tanto que ele amava aquele cachorrinho. E daí, a irmã dele, vendo esse sofrimento dele, né? Sofrimento, achou que ele estava sofrendo, achou que tinha que ajudar o Chico. E pensando assim, achou a solução, que a solução seria matar o cachorrinho, né? E o Chico ficou muito magoado, imagina, todo o amor que ele tinha por aquele bichinho, né?
E daí um dia o Emmanuel disse, não, Chico, para aí. Essa mágoa que tu está sentindo está impedindo o trabalho mediúnico. Não estamos conseguindo, porque tu tá com uma mancha no teu coração por causa dessa mágoa, vamos ter que resolver isso. Daí disse que a receita era ele dar um presente para a irmã dele. Descobrir a coisa que ela mais queria dar para ele. Para ela, desculpa. E ele fez isso, descobriu que ela queria uma máquina de costura. E teve que pagar em várias prestações aquela máquina de costura. Mas quando ela recebeu a máquina de costura, o Chico viu saindo do coração dele, uma luz que foi direto para o coração dele e dissipou tudo aquilo que estava atrapalhando o Chico. Então nós precisamos perdoar. O perdão é um ponto crucial para a gente conseguir seguir em frente. Porque muitas vezes aquele que nós prejudicamos está vindo, né, como nosso filho. E mesmo que a gente tenha esquecimento do passado, o sentimento fica. E nós, em família, principalmente, muitas vezes, a gente acaba se atritando, porque a gente não está prestando atenção quase naquela discussão, que pode ser muito simples, mas vem aquela lembrança daquele fato que foi horrível na vida passada, que a gente passou junto, né? Então, recheado com todo esse sentimento, vem uma intuição do que a gente tinha sofrido no passado. Então, muitas vezes, em família, principalmente, a gente se atrita muito com as pessoas, mas não é só o fato presente, muitas vezes são coisas do passado. Então, nós temos que relevar. A Josi colocou, se até o Chico tem dificuldade para perdoar, imagina nós, né? Então é um esforço. E o perdão é algo que não é fácil, gente. Ninguém está falando que é fácil, a gente fala. Mas a gente fala para o exercício nosso primeiro, né? Porque ninguém aqui acha que é fácil perdoar. Não é fácil. Mas é um exercício que nós temos que fazer para a nossa própria libertação. Então, muitas vezes a gente se magoa e não consegue perdoar imediatamente, e isso é muito normal, porque o que vem é o sentimento. E o sentimento a gente não tem controle, a gente não controla o sentimento. O sentimento faz parte das nossas reações básicas. Eu posso controlar a minha reação. Então eu já posso controlar a reação, segurar o impulso, controlar a reação, rezar por aqueles que a gente tem as dificuldades, tentar pensar coisas boas para aquela pessoa, porque muitas vezes a pessoa, né, diz assim, tá, eu te perdoo, mas tomara que quebre a perna. É uma brincadeira, mas é uma coisa assim que muitas vezes a gente se regozija se aquela pessoa tem dificuldade, né? E o que Jesus está nos trazendo é que a gente tem que tentar projetar o bem, fazer a reação contrária. Se a gente não consegue conversar com aquela pessoa, que seja na hora do sono, que a gente pare, faça uma prece, peça para Deus ajudar aquela pessoa. Olha, tu sabe que essa situação que a gente passou, vamos tentar superar, eu vou tentar te perdoar, não estou conseguindo agora. Em pensamento mesmo, a gente fazer assim, a gente não consegue conversar direto com a pessoa. Mas vamos tentar superar, Jesus vai nos ajudar, né? O que Jesus quis dizer com amar os inimigos, meus amigos, não é que nós vamos ter o mesmo sentimento. O próprio Evangelho traz isso. Jesus não está dizendo que a gente tem o mesmo sentimento que a gente tem pelo familiar, mas que a gente não deseja o mal, que a gente tente desejar o bem para aquela pessoa, na medida da nossa possibilidade, para parar esse ciclo de desequilíbrio que nós geramos através das nossas ações, né? Em conjunto com aquelas pessoas que nós estamos vivendo essas situações difíceis. Então, e também temos que entender que tem pessoas que ainda estão, não que nós sejamos superiores, mas que têm reações ainda que são como doentes. Vamos pensar assim, ou como crianças. A gente não vai julgar uma criança se fala uma coisa errada. Se te dá um tapa, um bebê,
tu não vai julgar. Uma pessoa que não está em pleno domínio das faculdades mentais, né? Uma pessoa demente, se te faz alguma coisa, tu não vai julgar aquela pessoa. Esses nossos irmãos que estão muito adoentados espiritualmente, que ainda se comprazem com o mal, ainda tem esse prazer em fazer o mal, são como esses doentes que a gente, essas pessoas que não estão em plena faculdade mental, e daí isso não pode nos atingir. Aqui o Divaldo fala muito, nós não podemos dar o poder para as pessoas nos atingirem. Então, quando eu percebo que aquela pessoa ela tem muita maldade dentro de si, eu me retiro, eu faço como Gandhi, eu procuro respirar, sair de cena, né? Não que a gente tenha que afastar a pessoa, mas não deixar que essa pessoa nos atinja, porque é um doente. E um exemplo disso, nós temos ali, o Divaldo também fala de uma história da dona Maria Modesta Cravo, que ela era de Uberaba, ela era médium do Eurípides Barzanufo, né? Era uma médium maravilhosa para receber um espírito como o Eurípides Barzanufo, que foi um grande espírito brasileiro, né? Espírito brasileiro, educador, médico, maravilhoso. E ela descobriu, né, que ela era católica, descobriu a mediunidade. E foi para a casa espírita, né? Começou a frequentar a casa espírita. E um dia, uma das amigas dela, amigas, né? Vou botar entre parênteses, da Igreja Católica, revoltada com ela, né? Mandou um presente. Conhece, né, Josi? Um presente para ela no aniversário dela, que era um vaso de porcelana inglesa, muito bonito, e dentro do vaso, vou contar o bilhete primeiro, né? Diz assim: segue o meu presente e dentro dele o que mereces. E dentro do vaso tinha excrementos humanos. E a dona Maria Modesta não fez nada. Depois de um ano, ela mandou um ramalhete de rosas para essa amiga. E mandou um bilhete, disse assim: agradeço o seu presente. O seu conteúdo eu coloquei numa haste de roseira e o resultado são essas flores. E devolveu o vaso para essa amiga, né? Então essa pessoa soube distinguir a doença espiritual da amiga e não se deixou abalar por ela, continuou no caminho dela, fazendo o trabalho lindo que ela fazia. E ela atendia, né? Através dela, atendia o Eurípides Barçanufo, e essa amiga logo depois ficou adoentada e precisou, inclusive, da assistência da dona Maria Modesta. Então, o que a gente tem que entender é que tem pessoas que ainda estão num estágio que nós temos que relevar. Nós não vamos ser coniventes com o erro, mas não nos deixar abater, porque as pessoas não podem, não têm o poder para nos atingir se estão nesse estágio, né? Então, entender, gente, que as pessoas têm essas atitudes, muitas vezes são carências psicológicas, ou, né, é isso que nós chamamos de doença espiritual, né? Ela não tá. Porque essas dificuldades espirituais, elas acabam nos ajudando. Deus é tão bom que até quando a gente está resgatando, sofrendo, nós estamos aprendendo e estamos nos melhorando, né? Essas dificuldades são instrumentos para a nossa evolução. Aquelas pessoas que não gostam de nós, muitas vezes são aquelas que nos ajudam a ser pessoas melhores. Porque se a gente for conviver só com pessoa que gosta de nós, muitas vezes a gente fica na inércia. Ah, todo mundo acha bonitinho, tá tudo perfeitinho, mas não, né? Nós sabemos que nós não somos, nós estamos longe da perfeição. Então essas pessoas muitas vezes servem para nos impulsionar para a melhoria, para nós conseguirmos ser pessoas melhores. E entender também que dentro da família é o lugar onde mais nós necessitamos perdoar e nos perdoar. Porque
o que machuca mais é aquilo que vem das pessoas que estão perto. E muitas vezes são pequenas alfinetadinhas todos os dias que nós vamos nos magoando, e aquilo nós vamos guardando uma mágoa. E essa mágoa vai nos contaminando, contaminando o lar. Então, viver o perdão dentro de casa é algo que nos ajuda a manter o ambiente da nossa casa, nos ajuda a ter o mesmo amor e cuidado que a gente tem com as outras pessoas. Porque dentro de casa a gente nos permite fazer coisas que muitas vezes a gente não faz fora, né? Então, esse cuidado, esse olhar cuidadoso, esse relevar algumas coisas, cuidar na hora de falar alguma coisa, para não estar magoando muito, né, magoando as pessoas com que a gente convive, ter esse cuidado na hora de falar coisas e não ficar também esmiuçando todos os defeitos e trazendo à tona toda hora. Isso também desgasta muito uma família, né, uma relação, um relacionamento. Nós todos precisamos de harmonia em casa, né? Então, só para encerrar, então, eu queria trazer uma outra historinha, que a historinha é muito boa, né? Que a gente guarda na cabeça, né? E essa historinha, ela não é uma historinha que o Rossano Clyde contou numa palestra, e eu achei muito boa, que a gente não esquece mais. Que é o guardar mágoa, que acontece quando a gente guarda mágoa, né? Que fica ressentido. Que é assim, a história do rapaz que foi trabalhar e estava dentro do ônibus e se sentiu mal. Se sentiu mal e não tinha janela tudo fechada, não tinha o que fazer, pegou um potinho de Tupperware vazio que ele estava levando para devolver para um colega e vomitou ali dentro. E daí fechou o potinho e levou para o trabalho. Chegou no trabalho, ele mostrou para o colega, olha ali, o que aconteceu comigo, eu vomitei, ele abriu o potinho, aquele cheiro horrível, né? O colega disse, não, pode levar esse pote embora. E daí levou para casa, chegou em casa, oh, mãe, o que aconteceu comigo? Mostrou o potinho para a mãe, abriu aquele cheiro de novo. Enfim, guardar mágoa é como carregar aquele potinho, aquele cheiro horrível com a gente. De vez em quando a gente abre, cheira aquilo contamina o nosso ambiente, né? A mesma coisa acontece com a mágoa. Toda vez que a gente relembra a mágoa e vive a mágoa, é que nem a gente abrir esse potinho. Então, para a gente lembrar que a gente tem que se livrar dos potinhos de Tupperware, nesse teor, a gente não tentar guardar a mágoa, tentar tirar uma coisa boa do que aconteceu, porque tudo que acontece conosco traz algo de bom. Se a gente for pensar, pensa num momento ruim na tua vida. O que aquilo te trouxe de bom? Se tu pensar bem, vai ter algo. E refaz essa memória. Pra gente não... Isso, a mágoa fede no umbral. Isso aí, Divaldo. É isso aí. Então, tenta trazer o que tem de bom, porque Deus é tão bom que até quando a gente tem problemas desse tipo, a gente está aprendendo e estamos seguindo em direção a Ele. Mas daí tem que seguir a receitinha do Cristo. Perdão. Tá, meus amigos? Eu acho que nosso tempo já está esgotando. Quero agradecer muito o convite da Josi, agradecer muito os amigos que vieram aqui, que estiveram aqui. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, se eu não souber, vou dizer que não sei. Fico à disposição. Se não, vamos fazer a nossa prece e pedir para o nosso Mestre amado, nosso Mestre Jesus, que está sempre nos cuidando, nos abençoando, que está sempre nos protegendo, que consigamos trabalhar o perdão no íntimo das nossas almas, que consigamos trazer o perdão a nós mesmos pelas nossas falhas e pensar que estamos aqui todos juntos, temos que nos abraçar, que só assim nós conseguiremos progredir, conseguiremos avançar como humanidade.
Só assim nós conseguiremos trazer um mundo de regeneração para a nossa amada Terra. Então, tá, muito obrigada, queridos, pelo retorno. Obrigada a todos, obrigada, viu, Josi, pelo convite. Fiquem com Deus, um abraço e que bom que dia 4 de maio estaremos já, né, lá na Centro Espírita. Que alegria, né? Poder nos abraçar, isso é uma coisa maravilhosa, né? Obrigada, viu, pessoal? Uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus.